Então vamos lá, meus amados. Hoje nós vamos continuar a nossa série. Se der para aumentar um pouquinho o retorno, se der, se não der, deixa assim. O tema da nossa série é Eu Creio na Segunda Vinda de Cristo. Você pode dizer isso bem forte? Vamos lá? Eu creio na segunda vinda de Cristo. Amém. Tem que ser assim mesmo. O nosso texto inspirativo é Atos capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Então, os discípulos estão contemplando aqui a subida de Jesus depois da sua ressurreição, está indo para a destra do trono de Deus. E quando ele sobe, os discípulos ficam admirados, olhando para os céus, e os anjos aparecem e dizem isso para eles: por que vocês estão aí admirados, olhando para cima, olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado aos céus voltará da mesma forma, ou seja, ele virá também mais uma vez, e virá de forma que todo olho verá, virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele não virá mais como um bebê em uma manjedoura, mas virá como um rei para estabelecer o seu reino, resgatar a sua igreja, a sua noiva, e instalar o reino celestial. Então será assim a segunda vinda de Jesus. Hoje nós vamos para a mensagem 6, e o tema da mensagem de hoje é um tema duplo, né? Os sinais da vinda de Jesus e os personagens do fim dos tempos. Hoje nós vamos ver alguns sinais, vamos ver os sinais que acompanharão o tempo do fim, ou seja, os sinais que vão acontecer quando o fim estiver acontecendo. Nós já vimos os sinais que apontam para o fim, nós vimos os sinais que precedem imediatamente o fim, e agora nós vamos ver os sinais que vão acompanhar os eventos do fim. E hoje também vamos começar a ver os personagens que aparecem no tempo do fim, né? Tem a besta, a segunda besta, a grande prostituta, tem as duas testemunhas, os 144 mil, a mulher, o dragão. Então tem muitos personagens que aparecem no Apocalipse, que são personagens que aparecem no tempo do fim e que nós precisamos identificar. E à medida que nós identificamos esses personagens, a gente começa a entender também a profecia. Só que hoje a gente não vai ver todos esses personagens, porque senão a gente vai sair daqui de meia-noite. Então hoje a gente vai ficar devendo aí as duas testemunhas, que seria o ponto 4 aí, e também vamos ficar devendo os 144 mil. E aí próximo domingo a gente vê essas duas e começa já a falar propriamente dito sobre a vinda de Jesus, tá certo? Então hoje os sinais da vinda de Jesus e os personagens do fim dos tempos. Então vamos começar aí. A pergunta inicial é óbvia, é essa: quais sinais acompanharão os eventos do fim? Ou seja, que sinais vão acontecer durante a grande tribulação, durante o tempo de tribulação, durante os eventos do fim do mundo, do fim dos tempos? Esses são eventos que, quando estiverem acontecendo, não haverá mais nem sombra de dúvida de que o fim chegou. Então serão eventos tão espetaculares, serão eventos tão fora do normal, tão absurdos, nunca vistos antes, que quando eles começarem a acontecer, ninguém vai ficar perguntando: será que é o fim? Quando eles acontecerem, todos saberão que é o fim. Inclusive aqueles céticos que não acreditam em Deus, que não acreditam na Bíblia, esses também não terão dúvida de que o fim que ele não acreditava agora está acontecendo. Esses sinais, lembra que quando eu falei sobre os sinais que indicavam a vinda, eu citei Jesus lá em Mateus 24, quando ele faz a comparação dos sinais da vinda de Cristo com as dores de parto de uma mulher? Quem lembra disso? Levanta a mão. Amém, que você lembrou.
E aí, à medida que as dores, como é que acontecem as dores de parto? Elas começam leves e espaçadas, e depois essas dores vão ficando mais fortes e mais próximas, até que fica uma dor aguda e que não para. Então entende-se que o filho está chegando. Então quem é esse filho? Jesus, o Filho de Deus que está chegando. Nesses sinais que vamos ver agora, os sinais que acompanham os eventos do fim, eu diria, continuando aqui na ilustração de Jesus, eu diria que é o sinal de a bolsa estourou. Então a mulher está ali com dores e ela diz: será que está na hora de ir para a maternidade? Será que não está na hora de ir para a maternidade? E ela fica: mas será que ainda vai piorar essas dores? Será que já são as dores mesmo de parto? E aí de repente a bolsa estoura. Aí diz: pronto, a bolsa estourou, então não tem mais o que esperar. Você pode correr porque o filho está vindo aí. Então os eventos que acompanham o fim são como a bolsa que estoura. Não tem mais como duvidar. Chegou a hora do filho chegar, do filho vir, e aí ninguém mais vai duvidar de que Jesus está voltando. Então, quais são os sinais que acompanharão os eventos do fim? Então, primeiro você pode completar aí, esse é um sinal já conhecido, mas ele também vai estar presente aqui. O primeiro é terremotos, mas de proporções catastróficas, acompanharão os eventos do fim. Gente, nós vimos que desde o início dos sinais estão presentes os terremotos. Só que na descrição dos eventos do fim, os terremotos são sempre de forma assombrosa, como nunca vistos antes. Então, se você pensa que aquele terremoto no Nepal, que a gente até passou um vídeo aqui, foi algo grande demais, se você pensa que o terremoto ou o maremoto no Japão, na Indonésia, foi algo sem proporções, então você não imagina a magnitude dos terremotos que acontecerão no tempo do fim. Em todos os relatos que descrevem a grande tribulação, o tempo do fim, lá está presente grandes terremotos. Se você lê Apocalipse, se você lê a descrição das 7 trombetas, se você lê a descrição das 7 taças, que são as últimas 7 pragas, você vai ver que os terremotos estão sempre presentes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, na abertura do 6º selo, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, já diz assim: em seguida vi o Cordeiro abrir o 6º selo. Houve um violento terremoto. Observe que não é só houve um terremoto, houve um violento terremoto. Agora, na ressurreição das 2 testemunhas, que a gente vai ver na próxima semana quem são essas 2 testemunhas, como é que aconteceu isso. Mas no dia que elas ressuscitam, Apocalipse 11, versículo 13, diz assim: naquele momento houve um violento terremoto, a 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. Na 7ª taça, se você ler o Apocalipse, você sabe que tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Na 7ª taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 18 e 20, diz assim: houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto. Olha os detalhes: tão grande como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Gente, sabe com que parece isso? Parece com as cenas daquele filme 2012. Não sei se você já sequer assistiu o filme 2012. Tem uma cena em que vem uma família numa limusine e começa o grande terremoto e a cidade inteira começa a afundar. É algo naquela proporção, é algo como nunca existiu. As ilhas desaparecem, todos os montes desaparecem também. A terra afunda completamente. Esse será o grande terremoto. Pelos relatos, como é a 7ª taça, já é a última praga, aqui já é o fim do fim.
Então não tem como você estar diante de um terremoto desse e dizer: será que está chegando o fim? Depois desse terremoto não haverá mais nada inteiro sobre a face da terra. Então entenda, terremotos estão desde o princípio presentes. Nós vimos quando falamos desses sinais que eles têm se intensificado de forma assustadora, e eles têm se intensificado tanto em quantidade como em magnitude, porque eles estarão presentes no tempo do fim. Segundo sinal, ou segundo tipo de sinais que estarão presentes no tempo do fim: sinais no sol, na lua. Isso aí que você vai escrever lá na parte de trás do seu esboço, que não ficou aí, infelizmente. Sinais no sol, na lua e nas estrelas acompanharão os eventos do fim. Vou dar mais um tempinho que é para você escrever aí. Sinais no sol, na lua e nas estrelas acompanharão os eventos do fim. Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, ele está falando logo depois da tribulação. Jesus estava descrevendo a tribulação, e na conclusão ele diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, olha só como já é o finalmente aqui: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, quando o sol escurecer e não der mais a sua luz, e quando a lua também escurecer e as estrelas caírem do céu, imediatamente, seguidamente, já se verá o sinal do Filho do Homem, o sinal de Jesus vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então são sinais que fazem parte do cenário da vinda de Jesus nos últimos dias. No sexto selo também fala sobre isso. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao versículo 14 diz assim: em seguida vi o cordeiro quebrar o sexto selo, houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas caíram do céu sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo. Você compreende essa ilustração? O céu se enrolou como um rolo de papel que se enrola de novo. Sabe quando você pega uma cartolina e ela já está há vários dias enroladinha, e você abre ela e você solta as pontas, o que acontece? Ela se enrola de novo. Essa ilustração: o céu vai se enrolar como um papel que se enrola, como um rolo que se enrola de novo. Interessante que aqui diz que o sol vai ficar negro como uma roupa de luto, e a lua se transformará em sangue, ou ficará vermelho como sangue. É por isso que naquele dia lá em setembro, que teve a lua de sangue, que é aquele eclipse lunar, que a lua ficou vermelha, muita gente estava profetizando que seria a vinda de Jesus, porque aqui diz que a lua ficará vermelha como sangue. Só que faltou os outros detalhes, o sol escurecer completamente e as estrelas caírem dos céus. Então tem que ter cuidado. Quando você estuda o Apocalipse, você sempre vê possibilidades, mas você sempre tem que estar aberto para outras possibilidades, porque nós temos uma probabilidade grande de errar na nossa interpretação. Então os sinais são para nos deixar atentos. Foi o que eu fiz. Vai ter luz de sangue, o que é que eu fiz? Eu estou atento. Estou atento, porque se vier eu estou preparado. Eu achava que não vinha, mas eu não menosprezei, fiquei atento. Agora também não fui dizer que Jesus estava voltando no dia 20, acho que foi 23. Sei lá, um dia lá, 20, alguma coisa lá de setembro, que aconteceu aquela luz de sangue. Na quarta taça também há um relato de sinais no sol e na lua. Apocalipse 16, verso 8 e 9 diz assim: depois que o anjo derramou a sua taça sobre o sol, ele recebeu licença para queimar
as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo. Agora aqui presta atenção, aqui parece muito com a descrição de uma tempestade solar, que há muitos cientistas vêm prevendo que pode acontecer a qualquer momento uma grande tempestade solar. E aqui diz que o sol recebeu licença para queimar as pessoas com fogo, e as pessoas sofreram queimaduras seríssimas. Pode não ser, mas gente, parece muito com o que tem dito que pode acontecer com a descrição do que é uma tempestade solar. Então, de repente, os cientistas já estão visualizando a formação do que será uma tempestade solar que acontecerá nos últimos dias. É mais uma coisa que nós devemos ficar atentos. Então você sabe que quando o fim vier, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Não um sinalzinho qualquer, não um eclipse, mas escuridão total, lua vermelha como sangue, estrelas caindo do céu, sol queimando as pessoas aqui com queimaduras seríssimas. Então isso indicará que o fim chegou. Terceiro tipo de sinal: grande terror vindo do céu acompanhará os eventos do fim. Quando eu digo grande terror, não seria algo sobrenatural, mas coisas que normalmente não acontecem, que seria de proporções inimagináveis. Quando toca a primeira trombeta, acontece uma chuva de pedras. Apocalipse capítulo 8, versículo 7 diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue. Em algumas passagens dá o detalhe que as pedras que caíam pesavam 30 quilos. Pensa uma chuva de pedras, de umas pedrinhas bestas de 30 quilos. A gente visualiza pedras de granito, chuva de granito, e faz um estrago enorme. Na segunda trombeta diz, o relato parece com o relato de um grande meteoro atingindo o mar. Olha só, Apocalipse capítulo 8, versículo 8, diz assim: depois o segundo anjo tocou a sua trombeta e uma coisa, imagina João visualizando um gigantesco meteoro entrando na atmosfera e caindo no mar. Olha a descrição dele: depois que o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha, pegando fogo, foi jogada ao mar. Parece com algo parecido com aquilo, um grande meteoro vindo do espaço, entrando na atmosfera. Quando ele entra na atmosfera, ele fica em chamas e caindo no mar. Agora você imagina um meteoro que para João parecia uma grande montanha. Imagina a proporção do estrago que isso causará ao cair no mar, o tamanho das ondas que isso provocará. Vai fazer o filme de 2012 ser brincadeira. Então, por isso que eu digo, grande terror vindo dos céus, do espaço. Quando a terceira trombeta é tocada, aqui existe a imagem de grande estrela em chamas caindo sobre os rios. Apocalipse capítulo 8, versículo 10. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Ali eu coloquei uma imagem daquele meteoro que caiu na Rússia, e olha com que ele parece. Ele parece com uma estrela cadente. Desapareceu, não foi? Apareceu de novo. Então talvez a estrela que João visse fosse algum meteoro caindo sobre os rios e sobre a fonte das águas. Então quando essas coisas começarem a acontecer, então saberá sem sombra de dúvidas que o fim chegou. Não há como duvidar. Então esses são sinais que, se você lê o Apocalipse, se você lê as taças e as trombetas e os últimos selos, você vai ver que esses sinais estão presentes. Se você fizer um comparativo
é muito impressionante como há uma relação entre as 7 trombetas e as 7 taças. Elas são idênticas, só que nas taças trazem alguns detalhes que a trombeta não trazem. Lá em casa eu estou estudando, enquanto estudo isso, eu colei tudo na parede lá, as trombetas, e depois saí colando as taças e fazendo um comparativo. É impressionante como elas são semelhantes, as taças e as trombetas, só que as taças trazem mais detalhes daquilo que as trombetas já haviam relatado. Depois, se você quiser fazer esse paralelo, faça, que é muito interessante. Mas esses são os sinais que acompanharão o fim. A gente não tem muito o que falar sobre eles, porque são sinais que ainda acontecerão. Então a gente só tem que saber que esses sinais acontecerão, e quando eles acontecerem não há mais dúvida que o fim está aqui. Bem, se a vinda de Cristo, ou se o arrebatamento acontecer naquilo que os pré-tribulacionistas falam, que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação, se isso acontecer assim, nós não veremos isso aqui desta visão, mas desta visão, não olhando de baixo para cima, mas olhando de cima para baixo. Bem, mas essa é apenas uma forma de entender. Existem aqueles que acreditam que o arrebatamento acontecerá na metade da tribulação. Mesmo assim, nós não veríamos isso daqui, porque isso aqui aconteceria na segunda metade da tribulação. Mas existem também estudiosos e com argumentos muito fortes de que a igreja passará por toda a tribulação, então nós veríamos tudo isso daqui. Mas se você lembrar da saída do povo do Egito, ali é uma tipologia, ali é um fato histórico que representa uma profecia para o futuro. O povo de Israel, o povo hebreu, estava no Egito quando aconteceu chuva de pedras, quando as pragas chegaram, mas o povo era poupado, só os egípcios sofriam. Então entenda uma coisa: se você estiver aqui, você será poupado da ira de Deus, ou seja, das coisas que são provocadas pela ira de Deus. Você não será poupado da perseguição do inimigo, mas das coisas que são frutos das trombetas e das taças, que representam a ira de Deus sobre o pecado, dessa você estará isento. Então, de todo jeito, você pode glorificar a Deus em nome de Jesus. Agora nós vamos para a segunda parte da mensagem, e agora eu preciso que você fique muito atento, porque a gente vai pisar em terreno minado, e a gente precisa de muita concentração para entender o significado de algumas coisas. Nós vamos para as pessoas ou os personagens do fim dos tempos. Então, quais são esses personagens do fim dos tempos? O primeiro que eu quero destacar aí, a gente já falou um pouco sobre ele semana passada, hoje vamos ver com detalhe. O primeiro personagem aí não é o mais importante nem o principal, porque qual é o principal personagem do fim dos tempos? Jesus. É a vinda de Jesus, então ele é o principal personagem. Esse aqui não. Mas o primeiro personagem que a gente destaca aqui é o homem do pecado, a primeira besta, o anticristo. Isso são formas diferentes de se referir à mesma pessoa. Complete aí. Eu quero voltar a falar para que você entenda que não vai aparecer aqui na terra uma besta como essa. O que é que significa besta? Besta é um animal feroz e que não é identificado. E João tem essa imagem porque essa imagem tem um símbolo, e nesse simbolismo representa coisas do futuro, mas não vai aparecer uma besta nesses formatos. Então você não precisa ficar tão assustado assim. Mas esses símbolos, cada coisa, um chifre representa uma coisa, uma cabeça representa outra coisa, o lugar de onde surge representa outra coisa. Então, quando fala assim, a besta do Apocalipse, se refere a um homem, a um personagem, não a um monstro. A Bíblia fala de monstro e de uma besta, mas porque os detalhes daquele monstro revelam quem será essa pessoa, essa besta, esse anticristo. Então, a besta, o homem do pecado, o anticristo, são referências para falar da mesma pessoa, do mesmo personagem do fim dos tempos.
Então, o primeiro personagem é esse, o homem do pecado, a besta, o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, diz assim, isso é Paulo dizendo: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia, ou seja, antes da vinda de Jesus, virá apostasia, nós vimos isso semana passada, o que significa? E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Por isso o anticristo, aquele que se opõe a Cristo, aquele que quer se colocar no lugar de Cristo. E é interessante que diz, virá apostasia, e então se revelará o homem do pecado. E a gente viu semana passada que a apostasia já está acontecendo. Então o homem do pecado, o anticristo, pode se revelar a qualquer momento. Pode demorar 10, 20, 30 anos, porque a gente não sabe quanto tempo ainda pode durar essa apostasia e até que ponto ela pode chegar. Mas a gente sabe que ele já pode aparecer a qualquer momento. Apocalipse capítulo 17, versículos 7 e 9 e 13 diz assim: então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Essa besta que a mulher está sentada é a mesma besta que é o anticristo, que tem 7 cabeças. Essa besta, olha a imagem que ele está vendo, uma mulher sentada em cima de uma besta, de um monstro. Esse monstro, essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui se requer mente sábia. Olha o que eu estou falando. Ele já está prevenindo. Ele está dizendo, olha, é complicado. Ele está dizendo, não é fácil de entender. Aqui se requer mente sábia. Então preste atenção, fica atento aí. A gente vai ter que desatar alguns nós aqui. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. Observe que as cabeças têm 2 significados. A gente vai ver isso mais à frente. São também 7 reis. Presta atenção, 5 o quê? 5 desses 7 reis já caíram. Um ainda existe no tempo de João, e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo, ou você pode entender pouco tempo como permanecer durante certo tempo, já com data prevista, alguma coisa assim, não necessariamente pouco tempo. E quando a gente fala de tempo na Bíblia, nem sempre o pouco tempo de Deus é o nosso pouco tempo. A besta que era, olha o outro enigma aqui, a besta que era e agora não é o 8º rei. Complicado isso, né? É um dos 7. Gente, olha só, ele está dizendo que a besta tem 7 cabeças. As 7 cabeças primeiro representam 7 montes, 7 colinas, nas quais a mulher está assentada. Daqui a pouco você vai entender quem é a mulher, aí você vai entender melhor. Ele diz, mas as 7 cabeças também significam 7 reis. 5 desses 7 reis já caíram, não existem mais, não governam mais. Um existe agora. Agora quando? No tempo de João. Outro ainda virá. E quando vier, vai governar durante certo tempo ou pouco tempo. Aí ele fala que a besta, ou o poder, porque besta também representa poder, a besta que era, mas que não é mais, será o 8º rei. Tinham 7 cabeças. Ele fala que acontecerá um 8º rei, mas ele diz, esse 8º rei não será mais uma cabeça que vai surgir, mas esse 8º rei vai ser um dos 7 anteriores. Vê se você consegue acompanhar o raciocínio. É como se uma das cabeças fosse governar uma segunda vez,
ele vai deixar de governar, ele vai perder o poder, ele é e não é mais, ou seja, ele era rei, ele tinha poder e deixa de ter poder, e quando ressurge, ele ressurge para ser o oitavo, mas não uma cabeça mais, uma das cabeças, ou seja, um dos reis que volta a reinar novamente. Clareou mais? Agora deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Cadê? Deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o oitavo rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Esse aqui está dizendo, esse aqui já caminha para o final dos tempos. Ele vai ser derrotado. Aqui ele faz alusão a que Jesus vai derrotá-lo. Os 10 chifres, agora ele vai, lembra que essa besta que representa o anticristo, ele tinha 7 cabeças, mas tinha 10 chifres. Esses 10 chifres podiam estar numa cabeça só, podia estar dividido nas cabeças, como aquela imagem que a gente viu. Ele diz: os 10 chifres que você viu são 10 reis, também são 10 governantes, 10 autoridades, que ainda não receberam reino, ou seja, no tempo de João, mas que por uma hora, e uma hora não significa necessariamente 60 minutos, por um tempo, receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito, e darão o seu poder e sua autoridade à besta. Então os 7 chifres representam os 7 governantes, quando fala reis, porque era rei que reinava naquele tempo. Hoje em dia, os reis que existem, eles não mandam em quase nada, né? Quem manda é o primeiro-ministro. Mas olha só, reis aqui representam o que? Líderes, governantes, autoridades. Ele está dizendo, os 7 chifres representam 7 governos, ou 7 governantes, 7 líderes mundiais, que se reunirão com um propósito: dar o seu poder a quem? A besta. A gente vai explicar agora mais detalhadamente. A pergunta é: qual o significado das 7 cabeças? Se você quiser anotar no verso, aí no esboço não tinha espaço para a gente botar tudo isso, mas eu acho que algumas coisas tem aí. Qual o significado das 7 cabeças? Então vamos ver aqui detalhadamente. As 7 cabeças, elas têm 2 significados. O primeiro significado das 7 cabeças é 7 montes no qual a mulher está assentada. Gente, qual o significado? O primeiro significado das 7 cabeças? 7 o quê? Diga assim para a pessoa do seu lado: 7 montes. Então as 7 cabeças, o primeiro significado é que elas simbolizam 7 montes, 7 colinas. Não desiste não, gente, não desiste não, vamos lá. Daqui a pouco o negócio vai ficar muito interessante. Apocalipse 17, 9, só refrisando, as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. E no versículo 18, explica que essa mulher é uma cidade. Apocalipse 17, 18 diz: a mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos clarear mais aqui. Então 7 cabeças são 7 montes, 7 colinas, e a mulher que está sobre esses 7 montes, na verdade é uma cidade, mas uma cidade que tem poder de influenciar os reis da terra. Gente, essa primeira interpretação das cabeças da besta vai nos ajudar a entender de onde sairá o anticristo. É para começarmos a identificar de onde vai surgir o anticristo. Tem muita gente dizendo que o anticristo vai vir dos Estados Unidos. Não. De lá pode vir outro personagem, mas o anticristo não. Então, as 7 cabeças são 7 colinas, na qual está a grande cidade, que exerce poder sobre os reis da terra. Em outras passagens você vai ver mais na frente que essa mulher também é uma igreja. Ela é uma cidade e ela é uma igreja. Não vou dizer agora porque a gente vai ver quem é a grande mulher que está falando aqui, que é chamada de a grande prostituta. Então, se eu falar agora, já entrego o ouro lá na frente. Mas entenda, essa mulher que está sentada na besta, ela é uma grande cidade, mas ela também é uma igreja. Então nós temos
um lugar com 7 colinas, no qual está uma cidade que também é uma igreja. Começando a clarear. Qual é a cidade, então, sobre 7 montes, 7 colinas, que durante a história exerce domínio e influência sobre os governantes da terra? Essa cidade é a cidade de Roma. Roma está sobre 7 colinas. Você já passou a imagem que tem lá? Já passou a imagem? Tem uma imagem que tem as colinas, os nomes de cada colina, vê se está por aí. Se não tiver, aí. Pronto, está ali, ó. Aí ali é o nome de cada uma das 7 colinas que está no território de Roma. Então Roma é uma cidade edificada sobre 7 montes, sobre 7 colinas. Então aqui está o primeiro indicativo. Qual é a cidade? Lembra, a mulher representa uma cidade. Qual é a cidade que está sobre 7 montes? Roma. Quem está em Roma, que exerce influência sobre a maioria dos governantes da terra durante muito tempo na história? É uma cidade também, cidade do Vaticano. E o Vaticano é cidade, mas também é igreja. E nós já vimos em Daniel 9, não está aí o texto, eu não vou voltar, porque foi nas primeiras mensagens. Nós vimos em Daniel 9 que o anticristo seria descendente do povo que destruiria o templo de Jerusalém depois da morte de Jesus. A gente viu isso domingo passado. Quem foi o povo que destruiu o templo de Jerusalém depois da morte de Jesus? Os romanos. No ano 70, os romanos invadiram e destruíram o templo. Logo, nós temos 2 informações. O anticristo, a besta do Apocalipse, que não é um monstro, mas é um homem, ele vai sair de onde? Ele vai sair da cidade das 7 colinas. Ele vai vir primeiro da Europa, mais precisamente a gente vai ajustando a lente, vai vir de Roma. E ele é descendente, ele descende de que autoridade? Do Império Romano. E qual a autoridade hoje em vida que descende do Império Romano? É a autoridade papal. Papa é a Roma papal. Ela descende de Roma, lembra? Começa em Roma e depois se torna a supremacia papal. Logo, faz todo sentido que a besta sairia de onde? De Roma. Então a gente identifica com as 7 cabeças, com a primeira simbologia, que a besta, o anticristo, vai vir da Europa, não dos Estados Unidos. E vai vir de onde? De Roma. E os indícios apontam para uma cidade, mas uma cidade mulher, uma cidade igreja. Você não pode fechar a questão, você não pode bater um martelo, mas os indícios são muito fortes. Então o anticristo provavelmente vai vir de lá. Segundo significado das 7 cabeças, são 7 reis, lembra? Ou 7 poderes. Lembra que o texto diz, as 7 cabeças significam 7 montes, mas também significam 7 reis. Esses reis, eles representam impérios, governos que governaram durante a história, que foram influenciados e usados pelo próprio diabo para governar a humanidade, porque esse mundo jaz no maligno. Só que o anjo, da revelação, ele diz a João o seguinte: João, essas 7 cabeças representam 7 reinos ou 7 reis, mas 5 já passaram. Aí eu pergunto, ele diz: 5 já passaram, o 6º existe, o 7º ainda há de vir, mas vai durar pouco tempo, e o 8º, que vai surgir no futuro como o último, o que vai ser o verdadeiro anticristo, ele vai ser um dos 7 que já existiram, que vai voltar a existir. Eu pergunto, quem são os primeiros 5 reis ou poderes que existiram antes de João? Quais foram os 5 grandes impérios, mesmo que alguns deles não tenham sido globais, mas quais foram os 5 grandes impérios que ocorreram na humanidade antes do tempo de João? Os 5 foram esses aí: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, que é um só, são 2, mas são um só, e Grécia. Então esses 5 impérios já haviam existido
antes do tempo de João. Então ele diz: olha, João, são 5 reis, 5 impérios, esses 5 já caíram, já não existe mais. Aí ele diz: mas o 6º existe hoje, um existe hoje. Qual era o império, o rei, ou o reino que governava no tempo de João? Roma, o Império Romano, tem aí no PowerPoint. O 6º rei que existia é Roma. Faltava o 7º. Ele diz: o 6º existe hoje no seu tempo, João, mas o 7º ainda vai surgir, mas vai governar durante certo tempo. Então quem é o 7º poder, o 7º rei que viria depois de Roma e que deixaria o poder depois de determinado tempo? Era o Império Papal, ou Roma Papal. Você lembra? Eu não vou recapitular tudo, gente. Você lembra que essas mensagens estão tudo lá no YouTube e no site da igreja. Quando o Império Romano cai, lá por volta do ano 500, cai com o quê? Com a chegada das 10 tribos bárbaras, lembra? E o que é que as 10 tribos fazem? Dão poder a quem? As 7 tribos dão poder ao Papa, 3 se revoltam contra ele e são exterminados. Então, quando Roma cai, surge um outro líder mundial, um outro rei mundial, e é justamente o tempo da supremacia papal. Então, depois de Roma, você não identifica nenhum outro grande poder mundial que não seja o Papa. E João disse: 5 já caíram, um existe hoje e o 7º vai surgir, mas ele governará por certo tempo, ou por pouco tempo, não vai ser para sempre. Aí você diz: mas o Papa não está aí até hoje? Talvez você esteja esquecido de um detalhe que nós compartilhamos já aqui, que no ano de 1798, Napoleão Bonaparte mandou os seus generais, suas tropas, prenderem o Papa Pio VI na Capela Sistina, no aniversário da sua coroação. Os soldados arrancaram no dedo dele o seu anel de autoridade, o seu anel papal. Ele foi destituído de autoridade temporal, foi levado preso para a França, e Roma, que era o império papal, foi tornado república, e esse Papa Pio VI morreu um ano depois, em 1799. A partir daí, o Papa perde a sua autoridade de rei, ele fica apenas com a sua autoridade de sacerdote. E todos os papas que surgem a partir de 1799, eles são apenas líderes da igreja e não mais líderes mundiais. Olha o que João falou: o próximo reino que surgir, o 7º, vai governar ou vai influenciar durante algum tempo, mas também vai parar de governar. E aconteceu exatamente isso. Agora, olha uma coisa muito interessante, Apocalipse 13, 3. Gente, não desconcentre, é necessário mente sábia. Apocalipse 13, 3 diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Olha esse detalhe que acrescenta aqui: uma das cabeças, uma das 7 cabeças, que representa um dos 7 reis, foi golpeado com a ferida mortal. Parecia que estava morta, mas diz que essa ferida foi sarada, foi curada, e depois todos seguiram a besta, a 7ª cabeça, a cabeça que tinha sido curada. O Império Papal é a cabeça que foi golpeada de morte, ou seja, ela recebeu um golpe de quem? De Napoleão Bonaparte. Parou de mandar, parou de governar, perdeu seus poderes, caiu. Parecia que não iria mais ressurgir. Mas essa ferida, ela começa a ser curada quando? Quando começa a ser curada a ferida do Império Papal? Quando é que ele começa a se reerguer e ganhar novamente poder mundial? Sabe quando? Nós vimos aqui também em 1929,
quando o Papa Pio XI assinou junto com o ditador Mussolini o Tratado de Latrão, criando a cidade-estado do Vaticano e devolvendo ao Papa o status de chefe de estado, de rei do país chamado Vaticano, que é uma cidade-estado, cidade-país, e o Papa é o rei do Vaticano. Você está acompanhando o raciocínio? Quem está acompanhando, diga amém. Poxa, que legal. Então, 5 cabeças da besta representavam 5 impérios antes de João. Nós vimos quais são. A 6ª cabeça representa o Império Romano, que viveu no tempo de João e um pouco depois. E a 7ª cabeça representa o Império Papal, que foi o poder mundial que surgiu depois do Império Romano. E essa cabeça recebe uma ferida mortal, que foi a prisão do Papa e a destituição do seu poder temporal. E quando chega em 1929, essa ferida começa a ser curada. Não foi curada completamente. Por quê? O Papa ainda não é um governante mundial. Ele já exerce influência hoje mais do que antes, mais do que em 1929, mas ele ainda não é como era antes. Essa ferida está sendo curada, está sendo restaurada a supremacia do Papa, mas ainda não está curada. No próximo texto fala um pouco sobre a segunda besta já, mas nos traz luz para entender a primeira besta. Olha só. Não, aliás, Apocalipse 17:11. Bota aí, Apocalipse 17:11. Olha só o que diz aí. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Então o 8º monstro, aquele que vai ser o anticristo, que vai ser destruído por Jesus, faz parte dos 7. Ele vai sair dos 7. E o império papal não fazia parte dos 7? Aí a gente olha e pergunta: quem dos 7 reis que foram citados está ressurgindo nos nossos dias? A Síria está ressurgindo? O Egito está ressurgindo? A Grécia está ressurgindo? Claro que não. Roma está ressurgindo? Não. Quem está ressurgindo nos nossos dias? O Império Papal está ressurgindo. Então isso é uma forte indicação de que essa é o 8º rei, que é aquele que estava morto, mas que agora vive, e que está ressurgindo para ser o 8º e definitivo e último dos reis. Agora olha Apocalipse 13:12. Ele está falando aqui da segunda besta, que nós vamos falar daqui a pouco, mas ele traz luz sobre a primeira. Diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta. Está falando da segunda besta, exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. Quem é a primeira besta? O anticristo, nós estamos falando. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Aí ele explica: quem é essa primeira besta? Aquela cuja ferida mortal foi curada. Então quem será o anticristo, a última besta? Será aquele rei, ou aquele reino, ou aquele governo que recebeu um golpe de morte, mas que depois vem a ressurgir nos nossos dias, ou nos últimos dias. E só um dos 7 se encaixa nessa descrição, é o Império Papal. Gente, eu posso estar errado, e eu nunca fecho questão quando a questão é Apocalipse, mas os indícios, todos os indícios proféticos são muito fortes de que tem a ver com o Império Papal, com a supremacia papal, a vinda do anticristo. Então esse texto que fala da primeira besta, o anticristo, surge no reino que deixou de existir, mas que depois vem a existir, e é Roma papal.
Mas entenda uma coisa, não esqueça disso, a ferida não foi completamente sarada. Aí você me pergunta, quando é que a ferida vai ser completamente sarada? Nós lemos naquele texto que diz o quê? Dos 10 chifres, que 10 líderes, 10 reis vão se reunir com um propósito. Qual o propósito? Dar o seu poder à besta. Quando isso acontecer, então a ferida estará completamente curada, porque serão 10 líderes mundiais que darão todo o seu poder para a besta, e aí sim a sua autoridade será restaurada e a sua ferida finalmente foi completamente sarada. E aí a gente já entra na explicação de quem são os 10 chifres da primeira besta. Os 10 chifres da besta são 10 reis ou governantes que se reunirão e darão seus poderes à primeira besta. Apocalipse 17, 12 e 13. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade para a besta. Quando é que a besta vai ter, essa cabeça que foi ferida vai ser completamente curada? Quando 10 líderes mundiais se reunirem e derem a ele todo o poder que era deles. Ele passa a ser o quê? Um líder mundial. Gente, isso já está prestes a acontecer. O mundo já está se organizando, a sua liderança já está se organizando. E já existe um grupo, já há algum tempo existe um grupo chamado de G8. Quem já ouviu falar no G8? G8 sai toda hora no jornal. Quem é o G8? É um grupo de líderes dos países mais desenvolvidos do mundo que se reúnem para decidirem o futuro do planeta. Olha como esses caras têm poder. E eles fazem isso sempre de forma secreta e informal. Como de secreta? Todo mundo sabe que o G8 está reunido, tá? Mas eles se reúnem sozinhos. E a gente só sabe o que eles decidem lá, o que eles decidem dizer. Nessa reunião do G8 não tem presença dos conselheiros de cada um deles. São os líderes mundiais que se reúnem a portas fechadas para decidirem e traçarem o futuro do planeta. E a gente só sabe o que eles dizem, aquilo que eles permitem que a gente saiba. Aí você diz, mas pastor, a profecia fala de 10 chifres, 10 poderes, 10 reis, 10 líderes e não 8. Então teria que ser um G10 e não um G8, né? Aí eu pensei nisso também. Aí eu saí pesquisando se já existia a formação de um G10 e como é que está esse negócio todo. Aí eu me deparei com uma coisa muito interessante. Em 2012 teve uma reunião do G8 e eles tiraram uma foto bem bonitinha. Tem a foto aí, coloca aí a foto do G8. Ali G8, né, Leaders Summit 2012. Agora conta quantos tem na reunião do G8, conta aí. Você entende que tem 10. O braço abaixado não significa nada, que tem ali a Angela Merkel ali, que da Alemanha ali, que é quem mais manda e está com o braço abaixado. Mas olha só, é o G8 reunido, num chamado de G10, mas tem 10, aí diz, mas quem são esses 10? Eu tive o cuidado de pegar aqui. Olha só, e essa reunião aconteceu em 19 de maio de 2012, estão presentes aí o presidente da Comissão Europeia, não necessariamente é um líder de um país, mas é um líder de um bloco, o presidente da Comissão Europeia, o premier russo, o premier japonês, o premier canadense, o presidente francês, o presidente dos Estados Unidos, a chanceler alemã, o premier britânico, o premier italiano e o presidente do Conselho Europeu. Então aí tem 10 chifres, 10 poderes, 10 líderes globais que já se reúnem há muito tempo
para traçar o futuro do planeta. Então, para que esses 10 sigam o conselho do ex-presidente de Israel e do grande objetivo da ONU que nós vimos semana passada, que é criar a religião única no mundo, e segundo o ex-presidente de Israel, colocar a figura do Papa como líder dessa única religião mundial, onde todos se submeterão a ela, isso não está muito longe de acontecer. Pode até ser que demore por alguma razão que a gente desconhece, mas o cenário está montado. Nós temos a cabeça, que é o império, ou o governo, ou o rei, que recebeu um golpe e que agora ressurgiu, está cada vez mais forte, e nós temos já a presença de um grupo que representa e pode representar os 10 poderes que se reunirão para dar o poder para aquela cabeça que estava morta, mas que reviveu. O cenário está montado. Muito interessante que, segundo a profecia de Daniel que nós vimos nas primeiras mensagens, o império papal surge dentre 10 chifres, lembram? Tinha um animal, uma besta que surgia do mar, e ela tinha 10 chifres, e dos 10 chifres surgia um chifre pequeno, e esse chifre pequeno destruía 3 e se tornava maior do que todos os outros, e ali já identificávamos aquele chifre pequeno que surgiu dos 10 como o império papal. Então ele surge a primeira vez dentre 10 chifres, ou seja, dentre 10 reis, dentre 10 poderes, e segundo Apocalipse, ele vai ser curado da sua ferida de morte, justamente saindo de onde? Dentre 10 chifres, diante de 10 líderes mundiais que darão a ele o seu poder. Do mesmo jeito que em 538 aqueles líderes bárbaros deram ao Papa o seu poder, esses aqui estão a caminho de fazer isso também. Você já observou como as Nações Unidas e como a reunião da ONU tem se prostrado diante da presença do Papa? Pode ser o Francisco, pode ser quem for. Gente, ali não é a pessoa, é o cargo. Entra e sai, e a reverência é a mesma. Então, eu quero que você entenda a coisa. Independente de quem seja, a primeira besta será o anticristo. Aquele que se colocará no lugar de Cristo. Será um líder mundial. E principalmente com a conotação religiosa e espiritual. Mas através disso ele governará a todos. Essa é a primeira besta do Apocalipse. E esses indicativos, esses símbolos, essas cabeças desses chifres nos levam a essa direção. Podemos estar enganados, mas faz muito sentido. Então abra o olho e fique atento, mas não feche a questão. Segunda personagem aí é a segunda besta, que é também conhecida como falso profeta. Então o segundo personagem aí é uma outra besta, essa surge da terra e não do mar, e é chamada também de o falso profeta. Então, para promover o seu programa mais eficientemente, a primeira besta, o anticristo, ela terá um importante apoio, um importante representante, que será a segunda besta, ou o falso profeta. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e 18 diz assim: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Gente, cordeiro representa mansidão, humildade. Então é alguém que vai conquistar as pessoas aparentando ser humilde, simples, bom. Mas falava como dragão. E quem é o dragão? Em Apocalipse é o diabo. Tinha jeito de cordeiro, parecia um Jesus, cordeiro, mas falava como dragão, falava como o diabo. Exercia toda a autoridade da primeira besta, do anticristo, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Observe que essa segunda besta, ela aponta não para si mesma, mas ela aponta para a primeira besta, que é o anticristo, a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado.
e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. O texto continua: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, assim como nós realizamos curas, né? Assim como os discípulos realizam milagres em nome de Jesus, essa segunda besta realizará sinais e maravilhas em nome da primeira besta. Por isso que é anticristo. Ele tenta fazer tudo o que Cristo fazia, só que é o contrário. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhe que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Ele insiste em revelar que o anticristo é uma besta que foi ferida e depois foi sarada. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem. Isso pode ser literal, isso pode ser simbólico, essa imagem. O texto continua, e aqui é a parte que o pessoal gosta de especular. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Número de homem, seu número é 666. Essa é a parte onde há mais especulação. Então a segunda besta, apesar de ser chamada de falso profeta, não é um líder religioso espiritual, é um líder político, talvez um líder econômico, da área econômica, política. Não é um líder espiritual. Provavelmente será um líder ou um mobilizador daqueles 10 líderes que darão à besta o poder. Talvez ele seja um dos 10, talvez ele seja o que vai mobilizar esses 10, talvez ele seja o líder de uma grande nação, ou talvez ele seja o líder de uma grande organização, como por exemplo a ONU. Mas se ele é um líder político, por que ele é chamado de falso profeta? Se ele não é um líder espiritual, por que ele é chamado de falso profeta? Ele é chamado de falso profeta porque a missão dele é induzir as pessoas a adorar um falso Cristo. Então é falso profeta não porque ele é um pregador, é um falso profeta porque a sua missão é induzir o mundo. Diz que ele enganará a muitos para que se prostrem diante da primeira besta. Então quem é um profeta verdadeiro? É aquele que aponta para quem? Para o verdadeiro Cristo. E quem é o falso profeta? É aquele que aponta para o falso Cristo. Então por isso que esse homem, que é chamado de segunda besta, que é chamado de falso profeta, ele vai levar todos a aceitarem a besta como divino, como alguém a ser adorado, a ser venerado. Ele será um líder político, e ele também será um perseguidor do povo de Deus. Ele vai matar, o texto diz que vai matar aqueles que não adorarem a primeira besta. É ele, o falso profeta, e não o anticristo, que vai obrigar as pessoas a receberem o selo da besta. Diz que é ele que vai obrigar as pessoas a receberem o selo ou na mão ou na testa. E quem não receber o selo não vai poder comprar e nem vender. O governo do anticristo e do falso profeta será um tempo de aparente paz, mas de uma falsa paz, porque abaixo da superfície, embaixo dos panos, por trás das lentes da grande mídia, vai estar acontecendo uma grande perseguição a todos aqueles que se recusam a receber a marca da besta. Então a grande mídia vai passar transmitir um tempo de paz,
o mundo está uma maravilha, a situação econômica foi controlada, de repente tem um outro sistema econômico completamente diferente, que é o que a ONU está planejando. Então há paz, não há mais guerras, mas por baixo dos panos há uma intensa perseguição a todos aqueles que se recusam a receber o selo da besta. Os cristãos, os que se recusam, eu acredito que não só cristãos vão se recusar, mas tem gente que é atravessada até para o diabo, mas se recusa a receber e vai para o inferno de todo jeito, porque não tem Jesus. Mas principalmente quem vai recusar o selo da besta? Quem crê em Jesus. Os cristãos, eles serão vistos como subversivos, como aqueles que estão prejudicando a ordem, serão acusados de ameaçarem a paz, serão acusados de incitarem a violência, a revolta, e é por isso que Jesus disse que nos últimos dias os seus discípulos serão odiados de todas as nações. Imagina só, um governo que resolveu todos os problemas, um governo que agora está providenciando saúde de qualidade, um governo que acabou com a crise econômica, todo mundo agora tem o que comer, todo mundo agora tem fartura, um governo que acabou com as guerras, está uma maravilha, e aí você se volta contra esse governo, você diz que esse governo é do diabo, você diz que aquele líder, que todo mundo está apaixonado por ele, você diz que aquilo é o anticristo, e você se recusa a fazer parte dessa nova ordem mundial. O que é que vão dizer que você é? Que você é um subversivo, que você está incitando a revolta, que você está prejudicando a nova ordem mundial, que você é uma pedra de tropeço, e as pessoas vão odiar você por se levantar contra essa maravilha que está instalada. Todos odiarão aqueles que recusarem o selo da besta, porque o mundo vai estar maravilhado com o governo mundial do anticristo e do falso profeta. Mas você deve estar se coçando aí dizendo: e o selo? E qual é esse selo da besta? Será que o chip que estão para lançar, já lançaram, mas estão para fazer em grande escala, será que esse chip aí, que só pode ser implantado na mão, na testa, mas que pelo visto vai ser na mão mesmo, será que esse chip é o selo da besta? Gente, no mínimo é muito intrigante a coincidência, porque a Bíblia fala, há quantos séculos atrás a profecia dizia que essa marca seria implantada na mão ou na testa, e essa marca impediria quem não receber de comprar. Olha a expressão, comprar e vender não era nem comum naquele tempo, mas já tem aí. E aí esse chip propõe um chip em que é uma identificação, vai ser o seu dinheiro também, vai estar nele. Você chega num caixa do supermercado, bota lá, é o seu cartão de crédito, então logo a tendência é que você não compre. Como hoje é difícil você comprar sem cartão de crédito, vai comprar na internet para você ver. Quase que eu não consegui viajar porque só podia comprar com cartão de crédito. Eu queria pagar à vista, mas não podia, tinha que ser no cartão de crédito. Já está mais ou menos assim. Então é uma grande coincidência, no mínimo, na testa ou na mão, não poderá comprar e não poderá vender. Apocalipse 13, 16, 17, só para a gente relembrar aí. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Agora observe aqui, antes da gente entrar em pânico, deixa eu dar a minha opinião. Aquilo que eu falo desde o início, gente, interpretação do Apocalipse você pode discordar, tá certo? Se você crê na Bíblia, você não pode discordar que Jesus virá a segunda vez para buscar a sua igreja, mas a interpretação dos símbolos você pode discordar completamente de mim. A gente está tentando aqui entender. Observe que no final do texto diz que essa marca da besta é o nome da besta ou o número do seu nome. Não se trata de um número diferente para cada pessoa.
A marca da besta não é um número diferente para cada pessoa. Eu tenho a minha marca da besta, você tem a sua marca da besta, a minha marca da besta é tal número, a sua marca da besta é tal número. Não, aqui diz que a marca da besta é o nome da besta ou o número do seu nome, um número que corresponderia ao seu nome. Portanto, eu entendo que enquanto o chip ou os chips forem apenas documentos de identificação com o meu número ou o seu número, ainda, olha o que eu estou te falando, ainda não será a marca da besta, porque a marca da besta diz que é um número do nome da besta ou o nome da besta. Se a gente for pensar assim, então o meu CPF já seria a marca da besta, que tem um número, mas o meu número de CPF é diferente do seu número de CPF. Logo, se o chip, e deve começar assim, como um sistema de identificação, ainda não será a marca da besta. Olha o que eu estou te falando, ainda. Porém, pode ser, gente, isso é uma interpretação, você está livre para discordar. Mas pode ser que essa implantação do chip, muito provavelmente, é o início de um processo para a marca da besta. E esse processo já começou há muito tempo, com os documentos, que depois evoluiu para quê? Para cartão de crédito. E aí está tão inseguro o cartão de crédito, é tão perigoso você comprar cartão de crédito, vai ser mais seguro você comprar com chip. Já começou há muito tempo. Então, o chip, ele pode ser o início da marca da besta, o início da preparação do ambiente para a marca da besta. Como assim? Pode ser que o primeiro chip seja implantado apenas como um sistema de identificação e rastreamento, porque também vai ser um sistema de rastreamento. Você foi sequestrado, identifica onde você está, cativeiro. E depois, com a chegada do governo mundial e com a revelação do anticristo, pode acontecer uma espécie de atualização desse chip, ou uma implantação de um código, aí sim, um código que seria a marca da besta. Sabe, gente, seria como um CPF que você tem, que você não atualizou o seu CPF, não tem que fazer aquela atualização, como é cadastramento, né? O que acontece quando você não faz o recadastramento do seu CPF? Você não consegue fazer nada. Você vai abrir uma conta no banco, não pode. Você vai fazer um concurso público, não pode. Você tem CPF, mas se você não fez o recadastramento, não vale. Você está impedido. Pode ser que o chip, ele vai começar como um sistema de identificação normal. Identificação e rastreamento. Mas quando o governo global chegar, provavelmente essa já será a ferramenta que estará pronta, implantada na população, apenas para receber uma nova marca, uma nova informação, um código, e esse código será necessário para você fazer qualquer tipo de operação. Então você pode até ter o chip de identificação, mas se no chip não tiver a marca, o código, então ele não serve de nada. Isso é uma interpretação. Então a marca não seria o chip, mas a marca estaria no chip. No chip. Além do mais, os que se recusarem a receber a atualização ou o novo código seriam facilmente identificados, localizados e talvez até exterminados, porque há rumores de que esse chip virá com uma substância que pode ser liberada quando alguém quiser apertar um botão. Então seria bem cômodo chipar todo mundo, fica todo mundo no chip, e aí depois você não quer a marca, então, ou então aquele que não recebeu a marca está em tal canto, escondido em tal lugar. Vamos lá buscar ele. Percebe como pode ser algo muito mais. O chip inicialmente não é a marca, mas depois pode vir a se tornar a marca. Agora também existem outras interpretações. Existem aqueles que acham que a menção da Bíblia sobre a marca vai ser ou na testa ou na mão direita, também se refere no sentido de que
as pessoas vão aderir intelectualmente, ou seja, vão concordar, vão assumir os valores do novo governo mundial do anticristo. E isso, por isso, seria a marca na testa. E a marca na mão seria, elas vão cooperar com o governo do anticristo. Há quem interprete que é no sentido figurado, que a marca na testa tem a ver com você ser intelectualmente a favor e assumir os valores do novo governo do anticristo. E a mão que você vai cooperar com aquilo. O que eu digo é o seguinte, gente: fiquemos atentos, não se apressem, mas fiquemos atentos. É muito provável que o chip seja ou tenha a ver com a marca, mas eu prefiro esperar para bater o martelo e antes de dizer assim: irmãos, não deixe botar o chip em você. Eu ainda não me sinto seguro para dizer isso, mas eu estou dizendo o quê? Vamos ficar atentos, vamos ver o desenrolar da história, vamos ver como isso vai acontecer. Eu sinceramente não acredito que a marca da besta vai ser uma coisa que eu posso ser marcado sem saber que estou sendo marcado. Eu não acredito que a marca da besta vai ser assim. Eu acredito que a marca da besta vai ser uma coisa que claramente eu vou ter que renunciar à minha fé para aderir. Então eu tenho muita dificuldade com a ideia do chip, que simplesmente chega a mim como um instrumento de identificação, e eu permitir como se fosse uma identidade implantada na pele, e aí agora aquilo, peguei a marca da besta. Eu tenho dificuldade com isso, porque a marca da besta tem a ver com eu renunciar à minha fé em Cristo. Então eu tenho dificuldade com a marca da besta, que na verdade não diz que é a marca da besta, que não significa eu renunciar à minha fé. Essa é uma dificuldade minha. Eu acho que quando a marca chegar, todo mundo saberá que é a marca, porque todo mundo saberá que aderir àquilo, seja o que for, implica em renunciar à minha fé em Jesus. Compreende? Então por isso eu ainda tenho dificuldade com a ideia do chip inicial já vai ser a marca, a não ser que as coisas mudem de figura e esse chip esteja aí sendo seguro para que o anticristo se revele, e o chip já vem no governo do anticristo. Aí sim, mas por enquanto eu só digo uma coisa: abra o olho, fique atento, pesquise, se informe e acompanhe o desenrolar dos fatos. E o número 666, hein? Você não ia perguntar, não era? Gente, o número 660, aqui tem muita especulação. Tem gente fazendo conta de todo jeito. Faz conta para lá, bota conta para cá, pega uma letra ali, está aqui, 666. Esse aqui é o anticristo. Gente, eu não faço ideia do que é o 666. Você está frustrado porque pensava que eu ia dizer, né? Eu só entendo uma coisa: o 666 é um sinal que nos ajudará a identificar o anticristo quando ele de fato chegar. Quando ele chegar, aí entenderemos o que significa a marca. Quando ele chegar e se manifestar, entenderemos de fato o que significa o 666. É um sinal que Deus nos deu, mas que eu entendo que só será compreendido quando o anticristo chegar, porque ele será o identificador para que nós saibamos que aquele se trata do anticristo. Então, por enquanto, tem muita especulação, pouca verdade, e você corre o risco de errar bastante se enveredando por esse caminho. Então só fique atento a isso, porque no tempo certo nós saberemos do que se trata. Misericórdia, Jesus. Esse próximo é mais rápido. Próximo personagem aí, é o último que nós vamos ver hoje. A grande prostituta. Quem é essa grande prostituta? Em algumas versões da Bíblia aparece a grande meretriz. Apocalipse 17, versículo 1 e 3 diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres.
A mulher está montada numa besta vermelha que tem 7 cabeças e 10 chifres. Quem é essa besta, gente? Quem é a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres que a gente viu hoje? É o anticristo. Na Bíblia, Deus sempre se referiu a Israel, o seu povo, como uma mulher. E Ele também se referia no Novo Testamento à igreja como uma mulher. Lá no livro do profeta Oséias, ele chega a mandar o profeta Oséias se casar com uma prostituta. Ele diz: eu quero que você vá lá, escolha uma prostituta e case com ela. O profeta diz: o que está acontecendo? E Deus diz: é para quando você for pregar para esse meu povo que está se prostituindo e me traindo, você sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Ali que é contextualização. Então o profeta Oséias vai pregar para a nação de Israel, que na concepção de Deus estava se prostituindo, era uma prostituta, e ele manda o profeta se casar com uma prostituta, para sentir o que Deus estava sentindo. Então a figura que Deus coloca é: Israel era a sua esposa, e estava traindo ele com quem? Adorando outros deuses. No Novo Testamento, Jesus apresenta a igreja como quem? Como a sua noiva, pura, virgem. Então a igreja de Jesus é uma mulher virgem, pura, que está esperando o noivo chegar para o casamento. E aí de repente aparece um símbolo de uma mulher, de uma grande prostituta. Então que símbolo é esse? Mulher representa a igreja, e prostituta seria uma igreja idólatra. Qual é o símbolo da grande prostituta? Mulher, igreja. Prostituição espiritual, idolatria. Então a grande prostituta sentada sobre uma besta é uma grande igreja idólatra, a qual os habitantes da terra se prostituíram com ela e fizeram parte da sua imoralidade. Imoralidade aqui também é imoralidade espiritual, trair a Deus com outros deuses. Agora, sem medo de errar e com medo de ofender, qual a grande igreja da história da humanidade que afirma ser de Jesus, mas que adora e ensina os seus fiéis a adorarem todo tipo de imagens de escultura, e que coloca uma serva de Deus como sendo o centro do culto e o centro da adoração, que é Maria? Qual é a igreja que afirma ser de Jesus, mas que tem adorado muito mais a uma serva de Deus chamada Maria do que ao próprio Jesus? Qual é a igreja que afirma ser de Jesus, mas que tem colocado uma serva de Deus chamada Maria no lugar de Jesus como mediadora entre os homens e Deus? Qual é a igreja que afirma ser de Jesus, mas que ensina, adora e ensina a adorar imagens de escultura, que a Bíblia claramente condena? Essa é uma grande prostituta. É uma igreja que espiritualmente está traindo a Deus, adorando a outros deuses. Esse é o símbolo. E só existe uma igreja na história que se encaixa, é a igreja romana. Se você faz parte, espero que você não se ofenda, eu não estou falando de você, mas eu estou falando da história. Não tem como negar isso. Uma outra característica que se encaixa na igreja romana é que essa prostituta, essa igreja idólatra, está vestida de púrpura e carmesim, vestida de púrpura e vermelho vivo, e essa é a cor do clero da igreja romana. Olha o que diz Apocalipse 17, versículo 4, a parte A: a mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro. É ou não é o cenário da igreja romana? Púrpura, vermelho vivo e utensílios de ouro. Outra característica que se encaixa: essa igreja adúltera
está embriagada com o sangue dos inocentes, dos cristãos. Apocalipse 17:6 diz assim: então vi a mulher que estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Essa mulher, vestida de púrpura e de vermelho, adornada com ouro, sentada na besta, ela estava embriagada com o sangue dos verdadeiros servos de Jesus que ela havia matado. E nós sabemos que o sangue de verdadeiros discípulos está nas mãos da igreja romana. Nós vimos aqui no período da Santa Inquisição, acho que tem imagem aí, período da Santa Inquisição, milhares de pessoas, milhares de cristãos que se opunham à idolatria que estava sendo apresentada, foram mortos, acusados de bruxaria, foram queimados em fogueira, foram decapitados, foram torturados. Nós vimos isso aqui com detalhes quando estudamos as 7 igrejas. Então é outra característica que se encaixa. Essa igreja idólatra tem as mãos sujas do sangue de cristãos verdadeiros ao longo da história. Então, muito provavelmente, essa mulher sentada na besta, que é chamada de prostituta no sentido espiritual, se encaixa perfeitamente na descrição da igreja romana que conhecemos ao longo da história, que se prostitui adorando outros deuses e levando pessoas do mundo inteiro a se prostituírem com ela. Agora veja o que o anjo diz no capítulo 18 a respeito daqueles que se envolvem com ela. Apocalipse 18:4, ele diz assim: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Foi o que os reformadores fizeram. Eles saíram. E é por isso que estamos aqui hoje. Gente, temos que respeitar as pessoas, mas não podemos nos calar diante daquilo que a Bíblia não se cala. Nós não podemos nos calar diante de Êxodo 20, que diz: não terás para ti imagens de escultura, imagem semelhante a alguma do que há no céu ou na terra. A gente não pode se calar no que diz o livro dos Salmos, que diz que eles têm boca e não falam, têm ouvido e não ouvem, têm pés e não andam, precisam ser carregados de um lado para o outro. Tornam-se iguais a eles, aqueles que o fabricam e aqueles que o adoram. Então a gente não pode se calar, a gente tem que falar o que a Bíblia fala. Os reformadores denunciaram isso, muitos foram mortos, mas nós temos nos calado. Temos que ter sabedoria, temos que ter discernimento, temos que amar as pessoas, mas não podemos nos calar diante da verdade. Falar em amor, mas falar a verdade. Amados, para concluir, é muito provável que alguns, ou até mesmo todos esses personagens, até aqueles que ainda vamos ver no próximo domingo, já estejam entre nós. Alguns com certeza estão. Talvez já estejam entre nós até realizando seus propósitos, como é possível, não estou afirmando que está, mas é possível que o anticristo e o falso profeta já estejam entre nós realizando os seus intentos. É extremamente possível pelo cenário que estamos vendo. Não estou dizendo que já estão, mas é muito possível. A grande meretriz já está há séculos levando as pessoas do mundo inteiro à prostituição espiritual, ao engano. A verdade é que a vinda de Cristo, ou o arrebatamento, seja como for, já pode acontecer a qualquer momento, pois o cenário já está montado. Pode ser que Deus decida que vai acontecer daqui a 100 anos, pode ser que esses sinais ainda se intensifiquem muito mais,
Mas nós olhando para a Bíblia, nós vemos que os sinais já estão se cumprindo e que já existe o cenário pronto para que tudo aconteça. Mas o tempo é de Deus e Ele que sabe. Nem os anjos do céu sabem. Mas alguém pode dizer assim: pastor, Jesus disse que antes do fim o evangelho seria pregado em todo o mundo. Você lembra disso? Lá em Mateus 24 fala disso. Eu não falei disso ainda. Pastor, mas tem um sinal que não se cumpriu. O evangelho será pregado em todo o mundo. E existe parte do mundo ou etnias que nunca ouviram falar de Jesus, que na língua deles, algumas etnias, algumas tribos, algumas coisas que nunca ouviram falar de Jesus, porque não existe nem Bíblia na língua deles. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por isso não pode acontecer agora a vinda de Cristo. Entenda, primeiro ele diz que o fim só virá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Ele não diz a vinda dele ou o arrebatamento. E nós vamos ver na próxima mensagem, quando nós formos ver as duas testemunhas dos 144 mil, nós vamos ver que durante a grande tribulação haverá uma intensa proclamação do evangelho, talvez em proporções como nunca vimos. Na primeira parte da grande tribulação acontecerá a proclamação do evangelho através das duas testemunhas. Nós vamos ver isso no próximo domingo. E também haverá a proclamação do evangelho através de 144 mil selados de Deus. E o Apocalipse também diz que até os anjos vão pairar nos céus e vão proclamar o evangelho de Jesus em todo o mundo. Então, nos dias finais, haverá a proclamação do evangelho pelas duas testemunhas, que terão o poder de mandar praga sobre a terra, de parar a chuva, de fazer tudo enquanto. O evangelho ainda vai ser proclamado pelos 144 mil que serão selados com o selo de Deus. E o evangelho ainda vai ser proclamado pelos anjos que passarão pelos céus e proclamarão em toda a terra. Isso significa que de repente esse sinal não vai se cumprir antes da igreja ser arrebatada, mas vai se cumprir nos dias do fim. Não talvez pela igreja, mas sim por esses personagens que ainda vamos abordar. Logo eu volto a afirmar: é extremamente possível que Jesus possa voltar a qualquer momento, porque os sinais se cumpriram e estão se cumprindo. Pode ser que demore mais 100, 200, 300 anos, não sei, mas pode ser a qualquer momento. E aí o que eu pergunto é: você está preparado para se encontrar com Jesus a qualquer momento? E se de repente você está aqui pela primeira vez e você não entende muito de Bíblia, de fé, e você de repente está se perguntando: mas como é que eu posso estar preparado? Como é que eu vou me preparar? Eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que parar de pecar, eu tenho que fazer tudo certinho? Se fosse assim, ia ficar todo mundo, o primeiro a ficar era eu. Se ir com Jesus dependesse da perfeição, o primeiro a ficar era eu. O que é que nos faz estar preparados para encontrar com Jesus? É quando nós o recebemos como Senhor da nossa vida, quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus, quando cremos que Ele morreu na cruz e pagou a dívida do meu pecado, e quando eu me aproprio disso, recebendo Ele no meu coração como o meu Senhor e o meu Salvador. Quando Jesus habita em mim, Deus olha para mim e não vê mais a minha imperfeição, Ele vê a perfeição de Jesus que está em mim. E por falar em Apocalipse 3:20 diz: Jesus diz: eu estou à porta, eu estou chegando, e aquele que ouve a minha voz e abre a porta, eu entrarei e sentaremos à mesa juntos. Jesus está às portas, está diante da porta. Você pode entender de forma profética: Ele está vindo, Ele está voltando. Você pode entender que a mesa é a festa de casamento do Cordeiro com a igreja, que você participará se abrir a porta. Você pode entender também que a porta é o seu coração e você abrir para recebê-lo, porque se você não recebê-lo, você não vai participar da festa do Cordeiro no céu. O que é que eu faço então?
você pode convidar Jesus para entrar no seu coração, entregar a sua vida a Ele, não para ser apenas o teu Salvador, não para te livrar desses sinais que vimos aqui, mas para viver um relacionamento verdadeiro com você, para você ser verdadeiramente um discípulo dEle, o teu Senhor, e consequentemente Ele será o teu Salvador. Como é que você faz isso? Fazendo uma oração simples, mas verdadeira, em que você admite que é pecador, pede misericórdia a Ele e pede que Ele entre no seu coração e seja o teu Senhor. E eu vou conduzir você nessa oração agora. Você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus, que nunca fez uma oração espontânea, convidando Jesus para entrar no seu coração, reconhecendo que é pecador, colocando Ele como o Senhor da tua vida, e você quer fazer isso agora, eu vou conduzir você nessa oração. Entenda, essa oração não vai tornar você batista, essa oração não vai tornar você membro da igreja batista, essa oração vai tornar você discípulo de Jesus. Se você quer isso, onde você está, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o coração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu necessito do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia sobre a minha vida. Me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelo tempo em que eu vivi ignorando a tua presença, ignorando o teu sacrifício por mim. Hoje eu senti o Senhor bater na porta do meu coração, e hoje eu decido abrir essa porta para o Senhor. Entra no meu coração, entra na minha vida, seja o meu Senhor. Eu abro mão de tudo que há em mim que não te agrada, e peço que o Senhor retire de mim aquilo que não faz parte do teu plano para mim. Implanta no meu coração os teus princípios e valores. Me faz ser atraído por tudo que te atrai. Me faz amar tudo que o Senhor ama. E me capacita a rejeitar, a recusar tudo que o Senhor reprova. Me conduz numa nova caminhada e nesse novo relacionamento com o Senhor. É em nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.